Olá, família Redenção, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez nessa live, a última live do ano. Meu nome é Samuel, para quem não me conhece, e hoje nós vamos estar falando sobre a cultura do reino. Uma mensagem que foi pregada no último sábado, dia 23, e nós estaremos aqui nessa noite, mais uma vez, compartilhando dessa palavra junto com vocês aí de casa. Espero que Deus ele possa falar ao teu coração e que essa palavra encontre espaço e traga edificação para a sua vida. Estamos aqui hoje com o nosso irmão presbítero Carlos e o nosso irmão diácono Luiz Carlos. Presbítero Carlos, sua saudação aí de apresentação. A paz do Senhor, meus irmãos. Com grande satisfação que estamos aqui mais uma vez para discorrermos aqui, estudarmos e tentarmos trazer algo da parte do reino de Jesus para vocês, né? Diácono Luiz. A paz do Senhor, meus irmãos, que hoje essa palavra ela possa adentrar sobre sua casa, sobre sua família, adentrar sobre seu coração e trazer muitas bênçãos para você. Vai ser uma palavra poderosa. Eu me sinto honrado de estar aqui nessa manhã junto com meus irmãos para passar esse alimento para vocês. Nós vamos iniciar, mas antes eu queria pedir ao nosso amigo presbítero Carlos que nos levasse a Deus em oração e que essa palavra de oração ela realmente causasse um impacto na sua vida, abençoasse a sua vida, porque nós estamos aqui para isso, para sermos canais de bênção para cada família aqui representada. Presbítero Carlos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, amado Pai, Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, preparando, Deus, essa mensagem que será entregue nesta noite aos teus filhos que estão em casa aí assistindo, Pai, no trabalho, seja o horário que for, Deus, que essas pessoas tenham acesso, porque eu sei que a live ela vai ficar ali na internet, mas que elas possam receber de Ti, Pai, um grande ensinamento, que elas possam receber de Ti, Pai, um encorajamento através do Espírito Santo para ir adiante, dizendo não à cultura deste mundo e dizendo sim, Senhor, para a cultura do Teu reino. Que a gente não venha se conformar, Pai, com os padrões desse mundo, mas que a gente venha viver uma transformação de nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Toma o primeiro lugar, Pai. Conduz tudo que vai ser dito, sim, que vai Senhor. ser ensinado, que vai ser discutido. Nos ensina, Pai. Ensina o Teu povo através de nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, abra sua Bíblia conosco no Evangelho de Mateus. É o mesmo texto que nós usamos na mensagem do dia 23, eu queria pedir ao diácono Luiz Carlos que fizesse essa leitura, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a leitura ela começa no versículo 9 e ela se encerra no versículo 13. Mateus 6, do versículo 9 ao versículo 13. Pode ler, já. Vamos lá então, Mateus 9 ao 13. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Isso mesmo. É isso mesmo. Não. Mateus 6, do 9. Do 9, né? É. Mateus 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Isso. É o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Diz assim então a palavra de Deus. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nos perdoamos as pessoas que nos ofenderam, e não deixem que sejamos tentados, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, para muitos ele é de fato uma prática de oração, né? Essas palavras elas foram proferidas por Jesus. O capítulo 6 é a continuação do Sermão da Montanha. E esse texto, nós que estamos aqui hoje, presbítero Carlos, diácono Luiz e os irmãos que estão aí em casa nos assistindo, esse texto é um texto extremamente interessante para nós que já recebemos esse evangelho, porque ele fala sobre
venha o teu reino. A oração feita por Jesus, ela começa adorando a Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E o versículo 10, ele traz essa frase com uma conotação muito forte. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então o que Jesus está dizendo com isso? Que há um reino, há uma cultura, há uma forma de agir, há uma vontade que já está sendo feita no céu, e essa vontade, que é a vontade de Deus, ela precisa ser colocada em prática na terra. Por isso, venha o teu reino. E o que é essa cultura? Essa cultura do reino é um modo de vida do governo de Deus. Ou seja, os ensinamentos de Jesus, eles começaram no capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, né? Propriamente ali naquele discurso, mas eles vão até o seu último dia ali na cruz do Calvário, quando ele morreu, ressuscitou, é óbvio que depois também, mas enquanto homem aqui, enquanto ser humano, Jesus o tempo todo, ele trouxe ensinamentos, seja através de uma cura, seja através de um outro milagre, mas havia sempre um ensinamento, ou por parábolas, havia sempre um ensinamento. E esse ensinamento, ele se voltava para trazer para os seus discípulos, para aqueles que estavam ouvindo, essa cultura do reino, essa maneira de viver. Então, nós queremos falar aqui nessa noite para a família Redenção Cristã, para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, um pouco mais sobre essa cultura. O que essa cultura diz para nós? Né? O que Jesus trouxe como ensinamento para nós que nós devemos colocar em prática? E qual é a oposição a essa cultura? Qual a oposição que nós sofremos aqui, que nós enfrentamos? Existe uma oposição, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, mas eu queria já dar oportunidade ao presbítero Carlos nessa primeira fala, para você colocar para nós, presbítero Carlos, o que Deus tem falado ao teu coração a respeito dessa mensagem, sobre a cultura do reino, sobre aquilo que nós, como igreja do Senhor, qual a representatividade que nós temos como servos de Jesus, como discípulos de Cristo, e como nós devemos colocar essa cultura que Jesus trouxe em prática. Bem, irmãos, é muito importante falar sobre isso, porque são palavras do próprio Cristo. Se eu não me engano, o presbítero Samuel usou até na pregação do último sábado, quando Jesus disse para nós nos alegrarmos, exultarmos a Deus, ficarmos felizes de quando formos perseguidos, porque estamos fazendo a diferença nesse mundo, estamos pregando e estamos verdadeiramente vivendo o reino de Deus aqui, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. E nós somos realmente odiados pelo mundo, não porque as pessoas nos odeiem, mas porque as pessoas não querem se sujeitar à vontade do nosso Deus, da mesma maneira que nós nos esforçamos para se sujeitar. Porque sabemos que é difícil também, sabemos, isso é certo. Portanto, Jesus disse que aquele que quiser segui-lo teria que se renunciar e tomar sua própria cruz e ir adiante. Então é uma luta constante contra a carne e contra o que o mundo lhe oferece, com o que o mundo lhe propõe. O mundo sempre tem uma solução, um jeitinho, uma facilidade. O mundo sempre tem uma solução, entendo que eu estou querendo dizer isso, mas uma solução distorcida, uma solução que te leva para longe da vontade de Deus. Mas sempre há uma ou mais escolhas para mim e para você. E aí a importância de escolhermos a cultura do reino de Deus, que não é a cultura do Deus com D minúsculo, do príncipe, melhor colocar aqui, deste mundo. Porque como foi colocado pelo próprio Senhor Jesus, num dos textos na pregação, agora não tem mais como falar muita coisa, que vem aí o príncipe deste mundo. Então as coisas tinham que ser consumadas ali na vida de Cristo, se entregando como sacrifício, para que hoje pudéssemos viver este mundo em liberdade. E interessante também o texto da crucificação, onde ali Pilatos diz a Jesus: o teu povo e os teus sacerdotes, a tua nação e os teus sacerdotes te entregaram a mim. Aí Jesus disse: não, meu povo não. Se esse reino fosse, o meu reino fosse desse mundo, teria aqui uma confusão lutando por mim para que isso não acontecesse. E aí o que você entende disso? Que o reino de Deus chegou a nós através de Jesus e ele precisa ser vivido.
Ele realmente não é desse plano, mas Jesus trouxe para começarmos a viver aqui e continuarmos vivendo numa eternidade com Deus. Como estávamos conversando aqui poucos instantes antes de começarmos a gravar a live, o presbítero Samuel dizia, né, que nós nascemos para não morrer. Né? Com Cristo você nasceu para não morrer, porque ele mesmo diz que aquele que crê nele, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Entenda isso, não é um contrassenso, é uma verdade, isso é um mistério de Deus para as nossas vidas, que nos impulsiona a querer ir justamente, Diácono Luiz, na contramão desse mundo, fazendo a vontade de Deus, para termos essa herança de ter uma vida eterna com Ele. E lá, onde nós estivermos com Deus, que Jesus foi preparar lugar e Ele virá outra vez e nos levará para estar com Ele e com o Pai eternamente, não terá divergência de pensamento, Samuel. Aqui a gente pensa diferente, a gente olha diferente, a gente torce por time diferente, mas lá, entenda bem o que eu quero dizer, não é que lá vai ter futebol ou vai ter torcida, mas o pensamento lá vai ser só um. Amém. Lá nós não vamos militar por causas diferentes. Lá só vai entrar quem milita em favor de uma causa, a causa do reino, e do reino de Deus, não do príncipe deste mundo. Muito bem. Irmãos, o presbítero Carlos, ele trouxe na fala dele uma série de assuntos, né, de tópicos que envolvem esse tema, né, que é a cultura do reino. E talvez você esteja em casa se perguntando, né, o porquê que Deus tem colocado essa mensagem no coração do pastor João para que nós estejamos estudando e ministrando sobre a vida de vocês. Isso eu creio, irmãos, que é uma mensagem muito atual, a mensagem do reino. E nós temos vivido dias onde existe uma preocupação muito grande em afagar muito o nosso ego, em trazer uma palavra para nós que somos igreja. E aqui eu não estou falando, claro, da nossa denominação, eu estou falando da igreja de um modo geral, onde as pessoas se sintam agradáveis ou agradadas. Mas na verdade, irmãos, todos nós passamos por momentos onde existem alguns questionamentos, né? Quando nós professamos a nossa fé em Cristo, né? Quem é novo convertido, mais recente, sabe disso. Não existe nas igrejas de um modo geral, né, uma placa dizendo, olha, agora, a partir de agora, você não vai mais poder falar palavrão, você não vai mais poder fazer uso de bebida alcoólica ou de droga e tal. Não existe nada disso. O que existe é a pregação do evangelho. E essa pregação da cultura do reino, ela não precisa do Samuel, do presbítero Carlos, ou do Luiz, ou do pastor João, ou de qualquer outro líder apontando o seu pecado. Não precisa, porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence. Nós não precisamos apontar para você. Mas talvez você esteja assistindo essa live e você esteja questionando algumas coisas. Ah, será que eu posso fazer isso? Será que como crente eu posso determinada prática fazer? Então, esse tipo de questionamentos é importante você entender que a Bíblia ela tem resposta. Quando nós começamos a mergulhar nos ensinamentos de Cristo e, consequentemente, nos ensinamentos dos apóstolos, as outras cartas que foram deixadas, a gente começa a entender essa cultura, a gente começa a entender e não precisa ninguém dizer para mim o que eu devo ou não devo fazer. A Bíblia, o Espírito Santo que está dentro de nós e a palavra de Deus que é viva e eficaz, ela vai trazer um confronto para nós, mas um confronto em amor. Então a Bíblia diz que tudo aquilo que não se faz por fé é pecado. Então se existe alguma situação, meu irmão e minha irmã, nessa noite que você está assistindo essa live, que você esteja em dúvida, que esteja trazendo algum tipo de confusão na sua mente, ore a Deus, busque uma orientação, procure saber na palavra o que a Bíblia tem para você, e eu tenho certeza que Deus ele vai te dar uma direção. O presbítero Carlos ele disse aqui que antes de nós nos reunirmos aqui ao vivo, né, aqui na gravação, a gente estava aqui conversando e o diácono Luiz Carlos ele trouxe uma palavra aqui para nós muito boa em relação a essa, não só a cultura do reino, mas aquilo que o presbítero Carlos já deu o pontapé, né, que é a
contracultura do reino, que é o sistema do mundo, né? Ele citou aqui o texto que João, o evangelista, escreve a respeito do príncipe desse mundo. Então nós entendemos por essa palavra que existe o reino, a cultura do reino, mas existe uma oposição a essa cultura do reino. E essa oposição, ela é arregimentada pelo príncipe desse mundo. E nós sabemos que o príncipe desse mundo é o próprio diabo, a serpente. O mesmo que estava lá no Jardim do Éden, tentou a Eva, tentou a Adão, fez-os cair, e aí o pecado se alastrou pela humanidade, pela raça humana, mas louvado seja Deus, porque Cristo veio. Ele veio, ele deu a sua vida, ele derramou seu sangue e hoje você e eu somos nova criatura em Cristo Jesus, herdeiro de Deus, co-herdeiros de Cristo e lavados e remidos no seu sangue. Então, eu queria, Diácono Luiz Carlos, que você compartilhasse conosco essa palavra que Deus te deu em relação a essa situação, né, da cultura do reino e a contracultura do reino, que é o sistema mundano. Quando a gente fala em cultura, né, Samuel, Carlos, a gente começa a perceber que cada lugar que a gente vai, quando a gente viaja muito, por exemplo, norte, Minas, São Paulo, as pessoas têm uma forma diferente de agir. E eles falam que é a cultura deles. Aqui sobre a nossa cultura, se você for sair num país afora, né, você vê que as pessoas têm um modo de se vestir diferente, têm um jeito de agir diferente, né? Aí a gente bota isso como cultura. Mas só que a cultura do reino é uma só. Ela é em Cristo, né? Então, como o Samuel falou aqui, né? Tem uma oposição que quer nos impedir de nós vivermos a nossa cultura. É verdade. Então, nós temos um exemplo muito grande na Bíblia, que é o próprio Jesus. Lá em Mateus 4, quando ele sai ali de 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, o Espírito Santo leva ele até o deserto. E dali, né? Tudo aquilo que tinha proposto para Cristo aqui na terra, Satanás ele veio oferecer a ele. Então, muitas das vezes, a gente, como estamos mergulhando em Deus, muitas das vezes vai vir uma proposta igual para nós. Mas só que nós temos que ter o discernimento de saber se realmente aquilo é de Deus ou não de Deus. E nós temos um exemplo muito grande disso. Jesus ele estava ali 40 dias e 40 noites, com certeza com fome. Satanás veio oferecer ele com pão. Mas só que ele bem ali, cheio do Espírito Santo, foi e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que ter discernimento nessas situações que nós passamos hoje em dia. Muitas vezes você vai estar mergulhado, você vai estar buscando, você vai estar ali em Deus e vão vir proposta que vai querer te tirar da situação que você está. Vai querer arrancar aquilo que Deus tem proposto para você. E até mesmo uma proposta igual. Mas será que isso é de Deus? Senhor, se você for filho de Deus, pule. Que Deus ele vai lá, vai... Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu estava contando aqui antes da live que eu passei por uma situação uns 2 dias antes do Samuel pregar, que eu estava eu e o presbítero Edilson fazendo um trabalho e o dinheiro era até bom, só que naquela situação do trabalho que eu ia fazer, eu poderia fazer aquele errado, que o rapaz pediu para mim fazer a coisa errada. E eu não quis. Falei assim, pô, não, dessa forma aqui eu não vou fazer. Não, mas pode fazer que isso aqui é mais fácil. Não, dessa forma aqui eu não vou fazer. Eu quero fazer da coisa certa, porque se eu fizer isso daqui, depois é o meu nome que vai estar rolando, por isso que eu fiz esse tipo de trabalho errado. Isso foi numa sexta-feira. E quando foi no domingo que o Samuel pregou, estava eu e o pastor João conversando ali fora, aí eu até citei para o pastor João, falei assim, pastor, me surgiu uma situação, uma proposta, que se eu fizesse errado, na segunda-feira eu tinha que pegar, depois da prova que o Samuel deu, eu tinha que pegar todas as minhas ferramentas e ir lá e consertar. Porque aquilo não é uma proposta do reino. A proposta veio para mim, eu poderia muito bem aceitar. Mas quando a gente está ligado com Cristo, e nós muitas das vezes falando que tudo aquilo que está ligado na terra está ligado no céu, quando você está ligado com Deus, o Espírito Santo, Carlos e Samuel, vai te orientar a não fazer essa situação. Não vai compactuar, porque Deus é santo. E a gente serve a um Deus tão santo
que ele não compactua É verdade. com o pecado. Mesmo que aquilo ali for favorável à tua necessidade, Samuel. Deus não vai compactuar. Então esse exemplo que Cristo trouxe para nós aqui, quando ele, todas as situações que ele passou, que ele não compactuou, cheio do Espírito Santo, nós sabemos que Cristo ele veio 100% homem e 100% Deus. Ele veio aqui, sofreu todas as situações para nos mostrar que nós também somos capazes. Independente da situação que você esteja passando, independente de tudo aquilo que você possa estar almejando, né? Primeiramente, ore a Deus, que Deus ele vai te abençoar de qualquer forma. E a gente sabe do texto que depois que Cristo passou por todo aquele momento, os anjos foram lá e eles serviram. Amém. Irmãos, é interessante essa colocação do diácono Luiz, porque quando nós examinamos ali os evangelhos, e eu queria aqui aproveitar essa oportunidade e te incentivar a ler os evangelhos. Leia sobre a história de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Faça isso. Tenha isso como uma regra, não faça isso só, eu vou ler um evangelho por mês, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois... Não, irmãos, leia sempre, não pare. Leia os evangelhos, leia as cartas, porque são ensinamentos que servem para hoje. Eu disse na pregação de sábado que a Bíblia ela é extremamente atualizada. Aqui na Palavra de Deus fala sobre tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu e o que vai acontecer também. A Bíblia ela é atualizada e nós só vamos entender a cultura do reino se nós mergulharmos nessa palavra. Então, a palavra que o diácono Luiz trouxe, ela é de suma importância, porque assim, a Bíblia, ela não existe contradição na Bíblia. A Bíblia, ela vai se... não é se combinando, mas ela tem todo um propósito. Por exemplo, Jesus ele fala, Mateus 3, né, sobre a tentação, ele passa por aquele... Mateus 4, sobre a tentação, e no 5, ele vai começar a ensinar sobre a cultura do reino. Ou seja, primeiro ele passou pela situação onde ele preservou a cultura do reino e se opôs à cultura do príncipe desse mundo, que é a cultura do diabo, e em seguida ele ensinou, ou seja, Jesus ele teve autoridade para ensinar aquilo que ele tinha acabado de vivenciar. E nós devemos ser assim, irmãos. A nossa pregação, ela faz muito mais efeito quando nós compartilhamos aquilo que de fato nós não só acreditamos, mas vivemos, do que simplesmente aquilo que nós falamos. É muito bom você assistir uma pregação com eloquência, com riqueza de detalhes, de conhecimento bíblico. Isso é bom, isso alimenta. Mas mais importante do que isso é cada um de nós termos a nossa experiência com Deus. Porque quando Deus olha para nós, ele não vê diploma, ele não vê graduação, não, ele vê servos, ele vê discípulos. E ele não faz acepção de pessoas. Então, nós queremos nessa noite que você está assistindo essa live, te aconselhar em nome de Jesus, irmãos. Leia a Bíblia, invista tempo. Nós vivemos a era do entretenimento. Hoje não é só mais a televisão. Hoje aqui, esse aparelho aqui, ó, ele nos acompanha quase que 24 horas, a gente depende de quase tudo nesse aparelho. E isso se torna, às vezes, um perigo, porque a distração ela é grande. E nós vamos falar no finalzinho sobre o perigo que nós temos, que nós corremos, de fazermos menção do reino, proclamarmos até esse reino, mas não darmos frutos. O perigo que a gente corre. Mas eu gostaria de, antes de entrar nesse assunto, discorrer com vocês aqui, irmãos, a respeito de um outro texto, que é um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, né? Nós chegamos a conversar um pouco sobre isso, e fala muito sobre a cultura do reino e a contracultura do reino de Deus. E isso, irmãos, na prática. E é a prática que nos dá a experiência. Então, se você estiver em casa e puder fazer isso, abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 12. O versículo 2, ele vai dizer assim, ó: não vos conformeis com esse mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos nesse texto uma clara menção da cultura do reino. Qual é a cultura do reino? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós temos aqui também a oposição a essa cultura, que é a primeira parte do versículo, quando ele diz, olha, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não tomem o formato desse mundo. E qual é o formato do mundo? O apóstolo Paulo ele vai discorrer aqui. Esse texto, como todo texto bíblico, irmãos, capítulo 12 de Romanos, é um texto que ele é progressivo. Paulo, o apóstolo, ele dá uma introdução, ele diz qual é o princípio bíblico e ele vai colocando alguns exemplos práticos no decorrer desse texto, desse mesmo texto, Romanos 12. Ou seja, lá no versículo 9, e aí eu queria discorrer com os irmãos aqui, o apóstolo Paulo diz assim, olha, o amor seja não fingido. Algumas traduções, elas dizem, o amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Os irmãos aqui, né, o presbítero Carlos e o diácono Luiz Carlos, concordam comigo que o texto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a declaração que ele faz, o amor seja não fingido, é uma afirmação. Olha, o amor seja sem hipocrisia. Ele dá margem para nós entendermos que nós temos a capacidade de fingir que amamos. Eu queria discorrer com vocês, começar aqui com o meu amigo presbítero Carlos. Sim, com certeza. Se ele fala para não ser fingido, já tinha esse conhecimento outrora que o ser humano é capaz de fingir amar, entendeu? E o próprio Jesus também diz isso. Paulo é um seguidor aqui dos caminhos de Cristo, é um irmão nosso, um apóstolo, que vem vivendo o que Cristo havia ensinado e traduzindo isso para a gente, para esses crentes aqui de Romanos, né? Aos romanos, estava ali em Roma, e ali ele diz, o amor seja não fingido, porque o ser humano tem essa capacidade sim, de fingir, viver um amor que na verdade não existe. O próprio Senhor Jesus mandou amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque com certeza Jesus conseguia enxergar naquela sociedade que aquele amor estava fingido. Ele não estava um amor real. Ele estava um amor se justificando apenas nas tradições religiosas e não era de fato vivido. Por isso que quando indagado a respeito de o que fazer para herdar o reino de Deus, ele diz, olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o próprio Jesus já tinha dado uma deixa de que o amor ele tem que ser real, ele tem que ser verdadeiro. E o apóstolo João também fala isso. Acho que em 1 João 4,8, me corrijam depois, você vai assistir a live, se essa referência estiver errada, você vai ter a oportunidade de me corrigir. Ele diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso precisamos viver um amor real e não fingido. E ele já começa fazendo isso, né? Você leu o verso 9 de Romanos 12? Isso. Que fala o amor seja não fingido. Mas no verso 1, você leu a partir do 2, mas no verso 1, ele já fala em amor. E ele diz, olha, rogo-vos pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que vocês se apresentem a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, o que é o vosso culto racional. Então, para você, no 2, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que se apresentar em forma de sacrifício santo e agradável a Ele. E aí você consegue discernir, vivendo esse amor não fingido, mas um amor real, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Assim, muitos de nós aí que estamos ouvindo e participando dessa live, somos novos convertidos, mas outros não. Então, para nós que não somos mais, eu creio que já não é mais tempo de falarmos, nós deveríamos ser assim. Não, nunca deveríamos ter deixado de ser assim, ou de amar assim. Ou se ainda não conseguimos ser assim, estamos de dependência, estamos de recuperação. Temos que acelerar esse aprendizado, esse conhecimento, para vivermos esse amor não fingido.
não fingindo. Eu vou estar passando aqui de volta para o presbítero Samuel, porque é muita coisa em Romanos 12, senão a gente acelera o conteúdo aqui. Deixa ele pedindo a nossa opinião no tempo certo, Vamos senão acaba arrebentando tudo. Eu vou passar aqui pro Diácono Luiz para ele também discorrer sobre esse tema, né? O amor seja não fingido. Isso é uma ordenança do apóstolo Paulo, uma orientação, né? Para que a gente não finja que ama, né? É a mensagem que está aqui. Eu gostaria de te ouvir também sobre esse assunto, o que Deus tem falado no teu coração a respeito disso, Luiz. Mas antes, eu só queria, em cima das palavras do presbítero Carlos, né? João, ele foi conhecido como o discípulo amado, né? Aquele discípulo mais chegado, né? A comitiva começou com 70, né? Aí, depois do discurso duro, sobraram 12. E desses 12, 3 eram mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. E desses 3, João era aquele... no barquinho. E João era aquele que se recostava no peito de Jesus, né? E é interessante que João, ele... dos principais apóstolos ali, incluindo o apóstolo Paulo, né? Ele foi o único que teve uma morte assim de velhice, né? Embora tenha sofrido um atentado que não mostra na Bíblia, mas os historiadores dizem, né? Com veracidade, no óleo quente, no azeite quente. Mas enfim, ele foi largado ali, né? Para os homens, né? Exilado lá na ilha de Patmos. E as epístolas de João, elas enfatizam muito essa questão do amor não fingido, né, que o apóstolo Paulo orienta. Eu acho que um dos textos mais ricos que fala sobre isso é uma espécie de uma coincidência, né? Porque João, Evangelho de João, né, capítulo 3, versículo 16, é o texto áureo da Bíblia, né, para muitos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece esse texto? É tido como o texto áureo da Bíblia, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse texto ele é muito claro em relação ao amor de Cristo, de Deus, por nós, dando o seu Filho, e do amor do Filho também de se entregar na cruz por nós. De que maneira Deus amou? Pois é, de tal maneira, né? Não tem uma palavra para explicar, de uma maneira tal. Agora, interessante é que o mesmo João, né, ele escreve as suas epístolas, né, a primeira, a segunda e a terceira epístola, além do livro de Apocalipse, né, e primeira epístola de João, capítulo 3 também, e versículo 16 também, fala sobre a excelência desse amor fraternal, que não foi só Cristo que nos amou, nós devemos também, esse texto diz isso, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Está lá. E aí são diversas conclusões, né, que ele vai chegando, e não só agora pregando numa teoria que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora ele vem escrevendo de próprio punho conclusões de uma vida agora transformada pela renovação do Espírito Santo e vivida em amor na presença de Deus. Então agora ele abre a boca ou pega a pena, molha na caneta e escreve, olha, temos que amar como Nisto Cristo, conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos nos entregar pelo nosso irmão. Então se nós não tivermos em nós esse amor, e aí é mais profundo, não é só aquele amor fingido de dizer que ama da boca para fora e não viver. Eu tenho que dizer de coração e mais do que isso, eu tenho que viver esse amor. Eu tenho que dar demonstrações de que isso, na verdade, é uma verdade vivida, de fato e verdade vivido. Fato real, legal, na moral, tem que ser tudo dentro dos ditames e padrões de Deus. E aí, esse é no capítulo 3 da primeira epístola. Sim. E aí no capítulo 4, chega a essa conclusão, né? 4:8. Que aquele que não ama, né? Não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é o quê? Qual é a essência de Deus? Deus é amor. Nós temos amor. Deus é amor. Deus é amor. Nós sentimos, né? Cadê Deus? Não se vê, mas se sente. Então você sente o amor. Você pode ser dotado de amar alguém, de sentir amor por alguém. Mas de ser amor, só quem é amor é Deus, cara. Essa é a essência de Deus.
né? E nunca, como o apóstolo Paulo diz, né, em Coríntios também, nunca se acaba. O apóstolo Paulo fala isso, aí Camões pega e faz um poema e depois o cantor secular Renato Russo vem e escreve a canção, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e tal, porque é um texto forte. Vai impactar muitas vidas, não porque é uma música bonita, mas é porque é uma revelação do Espírito Santo. Você pode ter tudo, todos os bens desse mundo, ser um poliglota, falar todas as línguas, ter conhecimento de informática, de ciência, química, biologia, saber como o neurônio funciona, saber como se cria uma sinapse nervosa, saber reabilitar alguém de um acidente, de um traumatismo, seja o que for, a ciência que você é douto. Mas se você não tiver o amor, isso de nada vale. Isso é muito forte. É tudo perdido. É só um sino que faz barulho. Só sacode belengue, 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 não vale de nada. Agora, se eu faço qualquer uma dessas coisas com amor, eu vou me esforçar para ser bom em alguma delas, não por mim mesmo, mas para servir melhor o meu irmão, Amém. para me dar melhor por ele. Então eu creio que Jesus procurou ser o melhor servo, o melhor filho de Deus, para nos servir, para se entregar por nós. Quando ele é batizado, que vem a voz e ele ouve, ó, eis aí o meu filho amado em quem sinto prazer. Eis aí o meu filho que só me dá alegria. Eis aí o meu filho que me deixa feliz, que me deixa alegre. Quando Deus fala isso para ele, é porque de fato Jesus estava sendo o melhor que ele podia ser para nos servir. Que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele mesmo disse isso, né? Ele mesmo disse isso, lavou os pés dos discípulos, curou. Quando João está ali aflito, João Batista, porque às vezes nós duvidamos, e você que está em casa às vezes de repente pode duvidar também, mas tenha certeza de que ele vive e reina para sempre. Ele que é o nosso Senhor e Salvador, é dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Mas aí João está ali preso, prestes a ser executado, pena de morte, já estava sentenciada, não tinha mais nenhum tribunal, ele sabia que ele ia morrer, mas ele ainda assim teve uma dúvida a respeito da procedência de Cristo. O mesmo João que dias antes tinha falado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e cujas sandálias eu não sou digno de desatar. E aí ele falando, tu vem a mim para que eu te batize? Jesus, por hora é assim, para que se cumpra, vamos lá. E aí ele manda uns discípulos lá perguntar, vai lá e pergunta a Jesus se é ele mesmo, ou se a gente tem que esperar o outro. enviado de Deus, o Messias, o ungido que vai nos redimir, vai nos levar a ter esse contato puro novamente com Deus, ou se temos que esperar outro. É ele que é o Messias que veio nos libertar da religiosidade, das tradições, da hipocrisia, desse amor fingido que não nos aproxima de Deus e só nos faz um espetar o outro em busca de um pecado escondido e não nos faz amar e nos aceitar, não nos faz perdoar nossas ofensas como temos perdoado que nos tem ofendido. É ele que vai reparar isso tudo. E aí eles vão lá e perguntam, e Jesus fala, olha, diz a João o que vocês têm visto. Que os cegos enxergam, os coxos andam, os paralíticos, né? Os mortos, os leprosos são curados e os mortos estão sendo ressuscitados. E aos pobres é anunciado e aos pobres foi dada a oportunidade, porque eles não tinham, aos pobres foi dada a oportunidade. Nós, pobres, carentes de Deus, foi nos dada a oportunidade de ouvirmos a palavra do Evangelho da Salvação. Então volta lá e diz para João que é chegado a cultura do reino de Deus. Temos que vivê-la para poder ter a certeza da nossa vitória com Cristo. Diácono Luiz, eu queria que você também discursasse para nós aí sobre esse assunto. Pô, Samuel, aqui, né, você já deu um grande passo aqui até para minha fala, né, de eu falar. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, pô, grandiosamente, e tipo assim, quando a gente fala desse amor fingido, para quem quer fazer parte da cultura do reino, isso tem que passar. Por quê, Samuel? O que acontece? Nós que somos, que dizemos que fizemos parte da cultura do reino, a gente tem o nosso momento de busca, o nosso momento de leitura, né? De um momento a sós com Deus. E nesse momento que nós estamos fazendo essa busca, esse amor, cada vez mais que nós buscamos, o amor tem que ser aumentado dentro de nós. Porque não adianta nada eu buscar, subir um monte, fazer um monte de sacrifício, e o amor, eu não consigo te amar, cara. Consegui te chamar só aparentemente. Pô, cara, mas por dentro aqui. Então eu vejo que, tipo assim, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós lemos essa palavra que é inerrante, quanto mais a gente está ali fazendo nossas propostas com Deus, esse amor ele tem que aumentar dentro de nós. Amém. Ele tem que aumentar.
Não tem como você buscar a Deus, porque quando Paulo diz ali, né, se você der seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, não adianta de nada, eu vejo que esse amor que ele está dizendo é Deus. É Deus, pô. Tem que ter Deus dentro Se de você mim. não tiver Porque Deus, Deus é amor. se você não tiver Deus, Samuel, não consegue. Mas quando você tem Deus e você começa a buscar, o Espírito Santo começa a te incomodar, meu irmão, de uma tal forma que você vê verdadeiramente, poxa, eu tenho que me consertar aqui para me fazer parte dessa cultura do reino. Porque senão vai ser uma cultura fingida também, meu irmão. É verdade. Você vai achar que está dentro do reino e está fora. A gente vai achar que está dentro do reino, né? E vamos estar fora. Porque tem algo dentro de nós que ainda tem que ser tratado. Como o Carlos falou aqui, né? Por perdoar. As pessoas falam assim, poxa, mas eu não perdoo ali o meu irmão, mas Deus conhece meu coração. E conhece mesmo, irmão. Conhece que você tem que verdadeiramente perdoar, e perdoar de coração, cheio de amor. Aquele amor que Deus derramou dentro do teu coração. Isso aí. É dessa forma. Não adianta ser de eu buscar a Deus e continuar fingindo aqui as minhas práticas. Romanos mesmo diz que a gente tem o quê? Mudança de mente. A nossa mente tem que mudar quando você começa a fazer parte da cultura do reino. A tua trajetória tem que mudar, a tua forma de falar tem que mudar, a tua forma de agir tem que mudar. Entendeu? Porque não adianta nada. A gente vai ver por quê? Por misericórdia ou sacrifício. Então... Paulo falou lá, né? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que se apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Então temos que viver em sacrifício, cultuando a Deus de maneira racional, durante toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Seja no trabalho, como você falou, em casa, na escola, na faculdade, quem está estudando aí, a gente tem que procurar estar cultuando a Deus em todo momento. Para a gente não se envolver pelas questões do príncipe desse mundo, como você falou, não tomar forma, né? Não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, mas se renovem. Busquem Deus. Então, buscar em Deus força para perdoar. Sim. Buscar em Deus coragem e força também para pedir perdão. Porque quando você pede perdão, você está assumindo que errou. E o mundo, o padrão do mundo, prega diferente. O mundo prega o que para a gente há anos? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu só me arrependo do que eu deixei de fazer. Não é isso que o mundo ensina para a gente? Ô louco meu! E aí, se arrepende de alguma coisa? Olha, Fausto, não me arrependo de nada do que eu fiz. Não é assim que eles falam lá? Na televisão, nas escolas, fala para você não se arrepender. Quando a pregação do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, quando a cultura de Deus é o quê? Arrependei-vos. Vou falar lá para a câmera. A cultura do reino de Deus, os evangelhos de boas novas, de paz, é o quê? Arrependei-vos. Então temos que nos arrepender. Só um minutinho só, Samuel. Fica à vontade. Vou contar uma experiência que eu tive aqui na igreja, assim, né? Porque eu sempre falo assim, com o maior orgulho, que foi a minha primeira igreja, que eu já estou aqui, já vou para 18 anos aqui. Nasceu aqui, né? Minha primeira igreja, então eu nasci aqui. Então, tipo assim, a minha irmã, a Beth, eu já fiz até parte aqui dessa igreja, a gente, no momento que a gente era do Mundão, a gente não se falava, ficou muitos anos sem falar mesmo, mais de 20 anos sem falar. A gente não tinha amizade, eu e ela. E amizade mesmo de não olhar nem pro outro. Então ela foi pro evangelho primeiro do que eu vim pra cá. Então, quando eu tive a oportunidade de me acertar para me casar, o Espírito Santo já começou a falar no meu coração sobre o perdão da minha irmã. O que eu fiz? Eu ia pro meu quarto e começava a falar, Senhor, me dá uma estratégia, Senhor. Me dá uma estratégia para me perdoar, minha irmã, me dá uma estratégia. E eu comecei a ter minhas oportunidades de dirigir culto aqui na igreja, de oportunidade de, muitas vezes, levar uma palavra. O que Deus fez? Trouxe a minha irmã para congregar aqui junto comigo. Falei, e agora? Como é que eu vou transmitir essa palavra se eu não tenho essa comunhão com a minha irmã? Algo estava rompido lá atrás. Entendeu? Né? E teve a oportunidade também de eu ser levantado a diácono, e aí Deus falando, olha, perdão. E eu, aquele medo, Carlos, e eu sempre pedindo a Deus me dar uma estratégia. O que Deus fez? Trouxe a minha irmã para cá. Trouxe minha irmã para cá, teve uma luta ainda, coisa e tal, mas teve um dia, eu não me lembro bem, tinha uma pessoa no púlpito, ela falou assim, ó, Deus manda dizer que hoje tem que ser hoje. Então eu vi logo, eu não pensei em nada, pô, mas tem que ser hoje é o quê? Quando falou tem que ser hoje, eu logo tinha uma irmã assim, eu falei, chama aquela moça ali, pô, mas pra que chamar ela? Fui lá e perdoei minha irmã. Hoje em dia é uma das minhas melhores amigas que eu tenho. Legal.
Entendeu? Então são essas experiências. Quando você pede a Deus as estratégias, quando você começa a buscar, que eu estou falando, quando você começa a buscar, Deus vai te dar essa estratégia para te arrancar esse amor fingido que tem dentro de nós. Que a gente não pode servir a cultura do reino e tendo algo que dentro da gente que não agrada a Deus. É forte, hein, irmãos? Mas é o que ele falou, você leu o verso 9, né? Que o amor seja não fingido. E o 10, ele dá continuidade dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Ou seja, você tem que preferir dar honra do que ser honrado. E naquele momento foi o que você entendeu. Quando Deus usou o vaso ali e falou, é hoje. Você falou, não, chega desse orgulho bobo. Hoje eu vou honrar minha irmã, eu vou dar honra a ela, eu vou pedir perdão e acabou isso. É minha irmã, e futuramente, você nem sabia, mas se tornou sua melhor amiga, uma das melhores amigas. É isso que acontece, é assim que Deus faz. É preferir dar honra do que ser honrado. Esse é o reino. Esse é o reino. Eu queria dizer para nós, né, nessa live, que são inúmeras lições espirituais que nós temos aprendido aqui, irmãos. Inúmeras lições espirituais. A gente já está caminhando para o fim, tá? Não temos muito tempo mais não. Mas eu queria só fazer você refletir, nós refletirmos, que a cultura do reino, ela possui princípios. E são princípios inegociáveis. Eu falei de um, que na mensagem, né, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vou falar disso hoje, mas eu queria falar de um outro princípio, são muitos, tá? Vou falar de mais um só, que é dentro do que o presbítero Carlos e o diácono Luiz acabou de testemunhar. Está registrado o versículo, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Servir a Cristo, andar de acordo com a cultura do reino, é você não dar mais prioridade para aquilo que você acha, mas deixar que os ensinamentos de Cristo prevaleçam. Só um detalhe aqui no episódio que o diácono Luiz contou, porque às vezes a gente cita, né, a minha irmã, ele falou, né, minha irmã Beth, a gente acha que é só uma irmã em Cristo da igreja e tal, é irmã de sangue, família. A Beth é a irmã dele, irmã, e o cara estava 20 anos sem falar com a irmã dele. Estava aqui, já cultuando o Senhor e vivendo essa batalha, mas teve que renunciar. De repente, nesse embate que ele tinha com a irmã, em algum momento da história, ele pode ter achado que quem tinha razão era ele. Mas na cultura do reino, ninguém tem razão, não. A razão é Cristo. E é por Cristo, e é por amor a Cristo. Então, eu gostaria de te fazer entender nessa noite que você está assistindo essa live, que viver a cultura do reino, frutificar, que é o assunto que a gente vai encerrar aqui, não está ligado a coisas extraordinárias, não. Somente não. Porque, por exemplo, né, nós estamos vivendo aí o mês de Natal, Ano Novo, onde as pessoas elas se mobilizam, né, para arrecadar alimentos, roupas, fazerem boas ações em nome do Natal, em nome do nascimento de Cristo. Isso é bom demais, irmãos, não há nada de errado com isso. Mas a cultura do reino, ela é interessante, que pequenos gestos, aparentes pequenos gestos, é que fazem nós frutificarmos. Às vezes a gente acha, Carlos e Luiz, que eu vou dar fruto quando eu pregar para esse templo aqui da igreja lotado. Talvez dê aí, sei lá, 700 pessoas aqui no templo cheio, né? Então ali eu vou dar dando fruto. Não, irmãos. Às vezes você saindo do culto aqui, ó, da igreja, tempo chuvoso, temporal, o irmãozinho ali debaixo da marquise, esperando a condução, o ônibus, e você ali, né, com 3 vagas no seu carro disponíveis, é você abrir a porta do seu carro e falar, irmão, você vai para onde? Eu vou para Quintino. Beleza, irmão, eu ia para Campo Grande, mas eu vou te levar lá em Quintino para você não passar. Isso é reino. Frutificar é isso. Frutificar, irmãos, não é você ter sobrando para aí sim pensar em abençoar, mas é você ter o suficiente ali, mas conseguir compartilhar, conseguir dividir, conseguir abençoar.
Então, frutificar não é só você pregar, como eu disse já, né, para multidões, mas é você ser bênção. É você estar no supermercado e aí de repente aquela fila do caixa que você se encontra, deu algum problema e alguém vem murmurar para você. Por favor, como crente, como cidadão do reino, não seja um murmurador, né, irmão? Por favor. Mas alguém vem murmurar e aí você tem uma oportunidade de alguma forma anunciar o reino. Isso é frutificar. Para frutificar no reino, não precisa curso de teologia, bacharelado, ler literaturas de fulano, beltrano e ciclano, saber de cabeça, não precisa nada disso. Para frutificar o reino de Deus, é necessário você confiar nessa palavra, estudar essa palavra, crer nessa palavra e dar fruto. Eu queria finalizar, irmãos, rapidamente, nós temos poucos minutos aqui, queria que os irmãos sintetizassem esse assunto sobre a frutificação. E eu queria ler o mesmo texto que eu li na mensagem, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Você aí em casa, se puder, faça isso. É a parábola do semeador. E eu queria ler esse versículo 22, que é o que foi semeado entre os espinhos. Ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela não frutifica. Eu queria que o presbítero Carlos e o diácono Luiz Carlos falassem de uma forma bem sintetizada, que realmente nós temos poucos minutos sobre isso. E eu já queria deixar a minha fala, irmãos. Na cultura do reino, não existe espaço para que eu, por algum motivo qualquer justificativa minha, eu não dê fruto. Eu preciso frutificar. E aí eu vou repetir o texto que João Batista, né, ele deixou como ensinamento para nós, quando ele vira para aquelas pessoas religiosas que priorizavam a religião e não o amor, e diz, olha, eis que está colocada o machado e a árvore. E a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Nós temos que dar fruto, irmãos. E esse texto aqui fala sobre uma semente que foi jogada entre espinhos e que significa crentes, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que de repente vão à igreja, vão à célula, estão até aqui nas reuniões, mas elas estão distraídas. Com o quê? Com os cuidados do mundo, com as preocupações, com a riqueza da vida. E quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente foca nessas preocupações, está escrito, nós ficamos infrutíferos. Eu queria que vocês sintetizassem rapidinho, irmãos, para a gente caminhar para o fim. Presbítero Carlos, pode começar? Posso começar? E depois o então, diácono irmãos, Luiz encerra. Vamos lá. Eu queria te fazer um desafio nessa hora. Você que está aí na sua casa, você que está no seu trabalho, eu não sei de onde você nos assiste nesse momento, mas eu queria te desafiar a dar frutos. Amém. Eu queria te desafiar a ler aí onde você está, depois que acabar essa live, o capítulo 12 de Romanos, que ali você vai ter uma orientação de Deus para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Mas é ler e tentar se esforçar para botar em prática, porque isso aqui é um confronto diário para nós, esse capítulo de Romanos 12. E sintetizar essa fala da frutificação em relação à fala do Evangelho. A fala do Evangelho é arrependei-vos. Arrependei-vos, porque só através do arrependimento a gente gera um bom fruto, a gente gera um fruto digno. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa foi a fala de João, e eu vou usar essa fala para sintetizar e encerrar. O primeiro foi feito o desafio. Você vai ler Romanos 12. Agora eu quero dizer para você, não tema, porque o machado está posto à raiz da árvore. Porque o machado só vai cortar a árvore que não dá fruto. E nós te desafiamos, nessa noite onde você assiste essa mensagem, a ser uma árvore frutífera. Então o machado não é para você, porque o machado é para aquele que não dá fruto. Como eu sei que você vai dar fruto, não temo o machado. Mas não esqueça que ele está posto na raiz da árvore. E para a gente se livrar dele, é necessário que haja em nós frutos. E não fruto qualquer, fruto digno de arrependimento. Onde eu enxerguei que estava fazendo errado, e doravante, a partir de agora em diante, não vou mais fazer errado. Mas escolhi em Deus, em Cristo Jesus, a fazer o certo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Paulo nos deixa para nós uma carta
muito linda, né? Que diz que vós sois a carta selida e não escrita com tinta, com sangue que verteu na cruz. Então que nós venhamos ser essa carta para onde nós botarmos as plantas dos nossos pés, com a mentalidade mudada, com o coração cheio de amor, em perdoar, em amar uns aos outros, né? Que com certeza nós vamos frutificar aqui nessa terra. Frutificar. Porque hoje, pelas situações que nós passamos, nós vemos que falta muito amor. E Deus nos levantou para sermos sacerdotes, de nós levarmos a sua palavra e o seu amor a cada um que perece lá fora. Eu tenho certeza que com o teu testemunho e a tua visão do reino, da onde você faz parte, nós vamos dar muitos frutos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, como eu disse, a gente já está caminhando para o fim. E quando começamos a ler esse capítulo 12 de Romanos, eu havia dito que esse texto é um texto progressivo. Então eu vou ler, não vou explanar nada porque não dá mais tempo, mas eu queria que em casa você, em nome de Jesus, refletisse sobre isso. Olha como é que o texto ele é progressivo, ele vai progredindo. A partir do versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Tudo que o apóstolo Paulo fala, irmãos, a partir do 9, o amor seja não fingido, é a prova do amor que não é fingido. Tudo que ele vai escrever depois. Isso aqui é uma prova. 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso é prova de amor verdadeiro. E é possível. Está aqui, está escrito. E o caldo ele começa a engrossar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sejam unânimes entre vocês. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. Isso tudo é prova de amor verdadeiro. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aí agora, 18 e 19. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, dai passagem à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. E aí ele fecha. A palavra, esse termo, portanto, ele dá uma ideia de conclusão. Concluindo, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se ele tem sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor João pela confiança, agradecer por você ter permanecido conosco até agora, meus amigos aqui, que são amigos, né, mais chegados que irmãos, Carlão e Luiz Carlos, o Jonathan que está aqui nos dando esse suporte, enfim. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de servirmos a Cristo aqui nessa igreja. Antes de nós orarmos, eu vou pedir para o diácono Luiz fazer essa oração final. Eu gostaria de dar aqui os avisos. Nós estamos ainda no recesso das nossas células. Você fica atento aí ao grupo, porque certamente quando estiver próximo o reinício, isso vai ser avisado, não só aqui nos cultos, mas nos grupos de WhatsApp também. E nós queremos também anunciar, irmãos, que semana que vem nós teremos a nossa semana de glória, a Glória Week. Então eu queria te convidar a estar já orando por esse propósito. Faça isso. Clame ao Senhor. Serão, irmãos, dias de avivamento. Eu não estou falando de avivamento, de cambalhota, de voar. Talvez até tenha isso. Mas avivamento de você sair daqui, das pregações e entender o que é a cultura do reino de Deus. Sabe? De a gente voltar a falar com o vizinho, aquele vizinho que de repente tacou uma pedra e quebrou a nossa vidraça, enfim, que cortou o fio da nossa energia. Ser bênção para a vida do nosso irmão. A glória de Deus é isso, irmãos. O avivamento é isso. Nós temos bênção. E eu queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Estamos encerrando e gostaria de pedir ao nosso querido irmão diácono Luiz Carlos que nos leve a Deus em oração, em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, queremos te dar graça, Senhor, nessa hora, ó Deus.
Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu aqui nessa noite, ó Muito Senhor. obrigado, Deus. De estarmos aqui, Senhor, levando esse alimento puro que veio do reino, Senhor. Falamos sobre cultura do reino, Senhor. Da forma que nós devemos caminhar, Senhor, para nós chegarmos, Senhor, até o reino, ó Pai. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida do presbítero Samuel, pela vida do presbítero Carlos, do Jonas, ó Deus, que está aqui, de cada um, Senhor, que está em casa, Senhor, nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos, ó Deus, que essa palavra possa trazer mudança, Senhor, ao nosso coração e junto ao coração dos teus filhos, ó Deus, e abençoar, Pai, querido, da nossa igreja, a cada um, Senhor, da glória, que está assistindo essa live, ó Senhor, que eles possam compartilhar, ó Deus, e saber que vão ser bênçãos na vida, Senhor, não só deles, mas de outras pessoas, ó Pai. Continua, Senhor, conosco nessa caminhada, ó Deus da glória, e nos dê, Senhor, uma noite de paz, uma noite de sono reparadora. E cada dia, Senhor, que nós levantarmos, ó Deus, nós podemos abrir a nossa boca e glorificar o seu nome pela oportunidade, ó Senhor da glória, que o Senhor tem nos dado de caminhar e abrir os nossos lábios e falar da tua palavra. Sermos verdadeiramente, Senhor, carta, Senhor, a ser lida aqui na terra, ó Deus. Mas verdade, cartas não escritas com tinta, mas cartas, Senhor, que foi escrita com sangue do Cordeiro, aleluia, que verteu na cruz, para nós podermos fazer a diferença aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ó Deus. Essa é a oração que eu te faço nessa noite, já te agradecendo, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.